Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Cortinas. Eu sou Yasmin Gomes e nesse episódio eu tô muito feliz. Eu não sei se dá pra transparecer assim pela minha voz, mas é que o entrevistado desse episódio, ele é muito especial pra mim e tô muito alegre que ele aceitou participar desse episódio que vai falar sobre teatro em tempos de pandemia. Quem vai falar comigo é Elias Andreato e eu também estou muito alegre de apresentar para vocês Guilherme Zatti, que vai ser o nosso novo colaborador. A partir de hoje ele vai estar nas entrevistas comigo, é uma pessoa inteligentíssima e vai ter muito a contribuir com o nosso podcast. Oi, pessoal. Oi. Eu primeiro quero agradecer muito você, Yasmin. Muito obrigado pelo convite para estar aqui participando e colaborando com o seu podcast. Fiquei extremamente feliz com esse convite, extremamente feliz de estar aqui hoje entrevistando Elias Andreato. E tenho certeza que será de muita valia para todos que gostam de teatro, para todos que curtem teatro e para todos que estão aí na pandemia um pouquinho órfãos de teatro, tá certo? Então vamos lá começar a entrevista com Elias. Então, para começar, eu queria, Elias, que você se apresentasse, embora eu acho que você dispense apresentações. E aí a gente vai entrar, hoje a gente vai conversar sobre esse teatro feito na pandemia, teatro em tempos de pandemia. E aí vou começar então com a primeira pergunta, que é, quando a gente pensa em teatro, no teatro presencial, né, existe... Eu acho que existe um acordo que é feito entre o público e os atores, que a gente está numa caixa preta e existe um pacto que é feito entre as duas partes de que o mundo agora é ali, a gente está alheio ao que está acontecendo fora dessa caixa preta. Então, como é que você enxerga esse assistir teatro numa tela de computador, onde não é possível ser feito esse pacto, já que não se está na mesma caixa preta e tem a vida aqui que nos atravessa. Uhum. Bom, o meu nome é Elias Andreato, eu sou ator e diretor de teatro. Eu tenho feito muito teatro, pouco televisão e pouco cinema. Assim que iniciou a pandemia, eu estava fazendo o Arapi no Teatro Eva Herz, como ator. Tinha dirigido a Irene Ravache fazendo Alma Despejada. Então, eu fui convidado pela Secretaria do Estado para fazer o Arapi online. Foi a primeira vez que eu fiz aqui em casa, fiz um cenarinho, fiz uma marcação, fiquei uns 15 dias ensaiando exaustivamente, diante do computador, com a câmera ligada, vendo aonde eu poderia colocar o gesto sem que ele saísse do quadro. Então, tinha uma marcação aérea e uma marcação no chão, para eu não poder caminhar e ficar fora do quadro. Eu sabia que com essa marcação eu poderia vir até aqui. Enfim, fui aprendendo tecnicamente, fui pensando na luz, fui comprando coisas, fui me adaptando. Isso do ponto de vista técnico. Eu fiz a apresentação, é claro que isso não é teatro, e acho também que não é o momento da gente tentar descobrir o que é isso. O momento agora é fazer, é resistir, é sobreviver, como qualquer outro cidadão brasileiro. Daqui a um tempo, a gente vai entender o que foi essa experiência toda. Depois eu fiz o Fernando Pessoa, eu fiz 2 meses
fazendo pelo Zoom só para amigos, e depois fiz 2 meses pela plataforma Simpla, cobrando ingresso, e depois da apresentação eu conversava com as pessoas. Então, tinha gente do Brasil todo, tinha gente de Portugal, da Argentina, enfim, brasileiros que estavam na Califórnia, enfim, vários lugares do mundo. E foi uma experiência muito rica. De qualquer forma, esta linguagem estabeleceu um diálogo. Teve gente que ficou tocada, teve gente que gostou de ter visto, teve gente que falou que, se não fosse através dessa linguagem, elas jamais poderiam ter assistido, porque provavelmente eu nunca iria a esses lugares e elas não poderiam vir a São Paulo para assistir. Então, tem muita coisa positiva nessa linguagem. Eu estava, assim que começou a pandemia, eu continuei dando aula para os meus alunos do Wolf, pelo Zoom. No princípio foi interessante, depois ficou um tédio, porque não é possível fazer nada do ponto de vista da prática, somente teórico, né? Então, eu me senti bastante produtivo. Eu fiz a live da Irene pelo Sesc, eu fiz o Cássio Escapim agora, a peça que eu dirigi, do teatro. Eu estreiei uma peça há um mês atrás, transmitido direto do teatro. Então, eu tenho feito coisas, eu tenho produzido, eu tenho me sentido ativo, participante. E eu criei dentro da minha casa, que é muito pequeno aqui onde eu estou. O meu equipamento é um equipamento simples, é um PC. Eu comprei uma câmera também média, nada. Então, eu criei vários cenários, eu já fiz aqui 3 peças. Essa semana eu vou gravar o Oscar Wilde, uma peça que eu já fiz há 20 anos atrás, que é o Oscar Wilde na prisão. Eu fiz umas apresentações aqui em casa, e agora eu vou fazer lá no Teatro Sérgio Cardoso, online. Então, tem sido bacana para mim, assim. E eu não conhecia, eu não tinha domínio técnico de absolutamente nada. Né? Ainda mais na minha idade, sempre é mais difícil, né? Aprendeu fazendo. Não é? Porque eu, imagina, eu tive que aprender muito rapidamente e confesso que aprendi muita coisa técnica que eu não sabia, né? Eu assisti a do Cássio Escapim, não dava para aquilo, que foi até quando eu escrevi. E eu acho legal isso quando você fala isso de não tem que entender o que é isso agora, a gente vai entender depois. Porque o que eu acho casa muito com o que você falou agora. Eu não acho que seja o teatro, mas é algo. E em casa eu estava tão sedenta, tão carente de teatro, que quando o Cássio começou a falar, não dava para aquilo, eu me emocionei muito. E foi quando eu te escrevi. E aí, falando dessa questão do alcance, Elias, eu queria te perguntar, já que você está fazendo, porque a gente parte desse pressuposto que, sendo online, alcança mais gente. Então, eu queria te perguntar, se alcança mesmo, e você até falou agora que alcança diferentes lugares, você não fica limitado ao espaço físico, não tem que estar em São Paulo para uma coisa feita por você. Só que a minha pergunta é se esse alcança também outras pessoas que não assistiriam, porque eu acho que
acontece muito isso, de assiste teatro quem faz teatro, então acaba tendo uma bolha. Então, esse ser online atravessa essa bolha, e ela atravessando essa bolha, será que o teatro ele é capaz de gerar novos debates, assim, para quem não está na bolha? Olha, eu acredito que sim, e tudo depende do seu projeto. Por exemplo, o Arap era um espetáculo que falava de teatro, né? Era uma homenagem ao Fauzi Arap, que foi um grande dramaturgo, diretor. E, mas aí, fazendo presencialmente, as pessoas diziam que não, que aquilo não falava só do ofício do ator, falava de todo mundo que escolhe alguma coisa na vida. Então, não atingia só o público do teatro. Quando eu fiz o Fernando Pessoa aqui em casa, e pelo Zoom, pela plataforma Simpla, eu me lembro assim que teve muito público interessado em poesia, em literatura, que não tinha e que não frequentava teatro, que eles vieram por causa do poeta, não por minha causa, porque eles nem me conheciam, eles nunca tinham me visto, entendeu? Então, de alguma forma, essa bolha, às vezes, ela é rompida, às vezes você chega em alguém que nunca teve essa experiência teatral. Eu me lembro de uma senhora de Salvador, esqueci o nome da cidade, não sei o que, Freitas, mas enfim, uma senhora muito culta, né? Ela tinha 80 anos e ela veio assistir por causa do poeta, do Fernando Pessoa. Ela não me conhecia, ela ficou sabendo por indicação de alguém que eu estava fazendo essa peça sobre o poeta, e ela entrou com muita dificuldade na idade dela, conseguiu entrar na plataforma, né? Conseguiu comprar o ingresso, e para ela estava sendo uma experiência inesquecível. E ainda depois, quando a gente conversou, que a gente abre a tela para todo mundo, e todo mundo conversando, ela se sentiu tão feliz de fazer parte disso, que eu acho que só por isso já valeu a pena. Teve uma outra menina, uma professora do Rio de Janeiro, que ela tem uma filha com problemas especiais, e ela não saía de casa há 40 dias. E ela assistiu com a filha, porque ela era professora de literatura, e ela assistiu a peça com a filha. E ela fez um depoimento lindo, ela se emocionou, ela chorou, dizendo que tinha sido um domingo encantador para ela, que ela estava há muito tempo fechada em casa com a filha, e que ela pôde ver alguma coisa que estava sendo útil para ela, que ela poderia usar no ofício, enfim. Então, essas coisas, elas têm um significado para a gente também, do que só esse julgamento se é teatro ou se não é. Não importa, se você se comove com alguma coisa, o jogo se estabeleceu, né? Se você se diverte com alguma coisa, aquilo funcionou, não importa. Precisa definir o que é. Oi, Elias, Oi. tudo bem? Tudo. Olha, você está falando sobre como o teatro, mesmo por uma plataforma remota, né, ele pode provocar, e ele provoca, ele chega às pessoas de um modo que, para mim, antes dessa sua descrição, era assim, inimaginável até. Eu agora fiquei pensando como o teatro ele atinge mesmo sem a pessoa estar presencialmente numa sala de teatro. Agora, você acha inevitável que a gente, no pós-pandemia, continue utilizando esses meios para fazer teatro? Ou você
vê algum tipo de empecilho? Você acha que o teatro ele não acontece em sua forma plena e que o ideal seria que a gente voltasse mesmo para os palcos e para as salas? Olha, eu já estou fazendo espetáculo no teatro, né? A peça que eu, para duas, com a Kari Rodrigues, a Cris Couto e o Cláudio Cury, a gente fez direto do Teatro Cacilda Becker, que é um teatro da prefeitura. A gente construiu um cenário, a gente construiu a luz, a trilha, estreamos lá. E isso foi transmitido direto do teatro. É claro que eu assistia ao vivo e olhando o monitor, né, para dar o corte e tudo. Então, eu acho que, a partir deste momento, a gente vai tentar fazer as duas coisas. Por exemplo, quem tem nome de televisão, que é famoso, consegue, às vezes, viajar ao Brasil, porque tem patrocínio, tem permutas, é mais fácil. Mas tem alguns lugares que ninguém vai mesmo, né? Então, a gente vai tentar fazer um espetáculo sempre pensando do ponto de vista online. Você faz presencialmente, mas transmitindo também ao vivo, que esse é o grande barato. Porque você assistir teatro gravado é uma coisa, mas você saber que é ao vivo, que aquilo está acontecendo naquele momento, é muito mais interessante. Então, a gente vai tentar fazer as duas coisas. É que, para você fazer online, é muito caro, porque você precisa de uma câmera, você precisa de uma equipe, você precisa de uma qualidade de som e, principalmente, você precisa de uma qualidade de transmissão. Você precisa de um sinal muito potente, o que é muito raro. Porque a grande dificuldade é essa. Eu acabei de fazer, semana passada, uma live da Irene, da peça, para a Uzi Minas, uma empresa, né, uma poderosa, muito importante. Eles trouxeram uma antena com Vivo, TIM e Claro. Mas isso é porque tem muito dinheiro, né? E mesmo assim ainda travou em alguns momentos. Olha que louco. Então, a maior dificuldade é isso. E, às vezes, o seu sinal aí na sua casa não é tão bom quanto o meu. Então, você vai reclamar assim, está travando, mas aí é um problema seu, não é meu. Então, isto ainda precisa ser alinhado, né? E isso implica em dinheiro. Mas você acha que a gente perde alguma coisa com esse teatro também? Uma pessoa que assiste um teatro só remotamente, da sua casa, ela perde alguma coisa? Eu acho que perde. Perde, com certeza. Eu faço teatro há muitos anos. A experiência que eu tive aqui na minha casa, assim, eu fazia todo domingo às 18 horas. Eu me preparava desde o meio-dia, eu comia pouco, eu arrumava o cenarinho, eu passava roupa, eu ficava concentrado, eu passava a peça inteira, aí depois chega a hora da conexão, o técnico entra, o outro técnico vê como que está a sala, tenta ajudar as pessoas a entrar, vai criando uma expectativa, uma coisa que é técnica. Eu continuo sozinho na minha casa, e aí, quando acaba, depois de fazer a peça, depois de conversar com as pessoas, fica uma sensação, fica um vazio muito estranho, que é diferente do teatro. E eu confesso para vocês que é assim,
Eu fiz isso durante 4 meses. E foi bacana, foi produtivo. Eu me exercitava, eu corria aqui dentro de casa, que não é grande, fazia exercício, me alongava, aquecia a voz, preparava, me senti produtivo, mas depois foi me dando uma melancolia, porque acabava tudo, eu desligava o computador, ficava aqui sozinho, não tinha com quem falar, ia ficando muito melancólico. O que fica a certeza de que o trabalho chegou em alguém. Mas é diferente do teatro. E não estou falando do ponto de vista do aplauso, porque não é só pelo aplauso que a gente faz. É pela troca, é por tudo, né? E eu não acredito que isso seja... Essa linguagem, ela não ocupa aquele estado cênico quando você está pessoalmente no teatro. Porque aqui, por mais que eu tente me organizar do ponto de vista da acústica, eu projeto, mas de acordo com a distância da câmera. Eu não posso, por exemplo, dar o meu máximo, porque tem esse limite da linguagem, né? Eu tenho que diminuir coisas. O gesto, ele não é totalmente amplo, ele tem que ficar dentro do quadro. Então, tudo isso vai te cerceando, vai ficando outra coisa. Então, você não atua plenamente como você gostaria. E calor de gente, né, Elias? Energia, eu acho que isso é uma coisa muito insubstituível. Eu fiquei pensando, Elias, também, você como professor de teatro também, eu acho que isso acaba sendo também uma pergunta muito relevante para quem faz licenciatura como a gente, e que está também na universidade pública, porque é assim, escancarado, tanto que está sendo atacada, e agora, com esse ensino remoto, isso está sendo também a desculpa para... A gente tem medo que esse ensino remoto ele seja prolongado também para depois. Uhum. E eu queria saber de ti se você acha que é possível ensinar teatro, ensinar e aprender teatro remotamente. Não. Isso não existe. Eu acho que tem um lado legal dessa linguagem. Por exemplo, nós estamos aqui conversando. Eu estou em São Paulo, ele está no interior de São Paulo, você está no Ceará, né? Eu estou em Juazeiro do Norte. Juazeiro. Então, isso não é maravilhoso? Assim, Esse lado é maravilhoso, né? Por exemplo, se a gente fosse fazer um trabalho amanhã, eu não precisaria marcar um encontro com você não precisaria sair de casa para ir até... A gente faz por aqui. Então, essa linguagem, ela já existe. Toda vez que a gente falar assim, então, vamos ler uma peça, então a gente pode estudar a peça e depois se encontrar para começar a ensaiar. Então, esse período pode ser feito aqui com muita precisão. Eu coloco o texto aqui na tela, a gente vai falando, a gente corta, edita na hora, né? Esse lado é maravilhoso. Eu não preciso imprimir o meu texto e encontrar vocês e riscar lá no papel, depois ter que imprimir de novo, porque está todo riscado, né? Então, a gente resolve tudo isso aqui. Então, quando a gente falar assim, então, dia 20 a gente começa a ensaiar. Então, está tudo pronto. A gente ganhou um tempo, não é? Você não saiu de casa, você não se aborreceu em pegar a condução, né? Então, esse lado é maravilhoso. Isso eu acho que a gente não vai perder mais. Mas, do ponto de vista de algumas profissões, no nosso caso, não tem como. Você precisa estar no palco, você precisa estar com as pessoas, você precisa
interagir com elas, não adianta, não existe. Aí não existe. E como que você enxerga isso, Elias, desse desmonte da cultura? E eu queria saber também o que você diria para quem encara essa empreitada de ser artista no Brasil em tempos tão duros, tão difíceis. A gente sempre soube que era difícil, né? Que essa era uma escolha difícil. Não é por causa da pandemia. Sempre foi. É que, neste momento, nós estamos vivendo um período muito violento e muito triste. Politicamente, a gente se sente completamente abandonado, né, por todos esses políticos todos que nunca se interessaram pelo nosso ofício. E a sensação que eu tenho é que, com este governo, tudo se aflorou. As pessoas sempre pensaram isso da gente, né? Mas ainda tinha o politicamente correto, elas não se expunham, elas não falavam claramente o que elas pensavam de nós. Mas agora elas se sentem no direito, elas se sentem representadas, né? Então, elas exteriorizam o que elas pensam, e é muito cruel. É muito cruel porque a gente vê a mentalidade muito preconceituosa das pessoas e muito ignorante. Pra você ter ideia, a minha sobrinha hoje mandou, o pai dela é bolsonarista, e ela fica revoltada, ela fala assim, eu não consigo dialogar com ele. Então, ele manda vídeos engraçados, muito preconceituosos. E ela me mandou ela fala, olha, eu não consigo responder para ele, não consigo conversar com ele. E eu disse para ela assim, mas esse preconceito que ele tem, um dia, mais cedo ou mais tarde, vai virar contra ele. Né? E eu acho que esse desmonte da cultura, eu acho que não é só da cultura, é de tudo. E principalmente da educação, né? Que eu acho que é o grande ponto nevrálgico da nossa sociedade. Esse ministro da Educação é uma ofensa a qualquer cidadão. Não é só quem se sente pessoalmente ofendido por ele, é em todos os sentidos. Ele não poderia estar naquele lugar pensando daquela forma. Então, isso é muito triste. É muito triste e assustador, porque a gente já viveu momentos difíceis, né? Mas igual a esse, eu acho que não, é muito novo, porque não é a violência física, é pior. Tem a violência econômica e a violência moral. Eu acho que o preconceito ele é mais cruel do que o físico. Porque no físico você pode revidar, você pode gritar, você pode reagir, né? E a gente está vivendo uma pandemia, quer dizer, você nem sair na rua para se manifestar contra, você pode. Então, isso vai dando uma certa angústia e a sensação de que a gente não está fazendo nada, que eles estão ganhando. Porque eles têm o poder na mão. A sensação que eu tenho é essa, assim. Parece que a gente só está engolindo. Por mais que você publique lá no seu Instagram alguma coisa, isso é muito pouco, né? Eu sempre tenho a sensação de que eles estão ganhando, né? Elias, isso é tão forte, isso que você diz, porque eu também tenho sempre essa sensação de que eles estão ganhando. E isso dá uma angústia tão grande na gente, é tão difícil a gente lidar com isso.
Por mais que a gente tente fazer alguma coisa ou outra, e você disse muito bem também, é tão pouco postar alguma coisa numa rede social, mas às vezes é o que está ao nosso alcance e ao mesmo tempo é angustiante. O momento que a gente vive é realmente angustiante. E é louco porque é dentro de casa às vezes também, né? Sim. Você fica isolado, né? Você não está com seus semelhantes, você tem que conviver com pessoas que não pensam da mesma forma que você não pode falar abertamente as coisas. É muito triste, é muito esquisito. Mas você acha que você acha que a pandemia ela pode gerar algum tipo de mudança de percepção na sociedade? Porque você disse que você disse uma frase muito interessante, as pessoas elas sempre nos viram com esses maus olhos, né? Sempre viram o artista, o ator com um olhar muito muito ruim mesmo, não é que talvez é um olhar que é passado de geração em geração e que vai sendo construído, enfim. Será que na pandemia as pessoas estão carentes, né, de arte, de teatro, de cinema? Será que elas, no pós-pandemia, valorizarão mais o trabalho artístico, o ator, o cinema, o teatro, ou não? Não, eu acho difícil. Eu sempre lembro, no início, dos enfermeiros. Todo mundo saía na janela para aplaudir, né? Depois, eles começaram a espancar os enfermeiros no metrô, porque era o medo de ser contaminado. A sociedade é muito perversa. Não, não acredito nisso. Essa mudança, eu acho que volta tudo como era antes. Se tiver carnaval em fevereiro, depois da vacina, vai estar tudo igual. Ninguém vai ficar melhor. Só vai ficar melhor quem era melhor. Não vai ter, ninguém vai. Eu vi uma cena ontem de duas mulheres brigando, uma mulher no carro, conversível, de biquíni, aí a outra chamou de vagabunda, elas estavam sem máscaras, né? E aí depois eu vi a entrevista delas. Tanto a que estava no carro, é assustador, porque é um tipo de gente que você fala assim, uma pessoa que põe um biquíni, senta num carro conversível, à noite, bebendo, ela não está preocupada com cultura, com conhecimento, com humanidade, ela não está preocupada com o próximo. É esse tipo de gente, né? E a mulher que estava sentada lá na cadeira, que se sentiu incomodadíssima, estava sem máscara. Então, num bar bebendo. no bar bebendo, sem máscara, e ficou incomodadíssima pela atitude da outra, como se ela fosse um ser especial. Enfim, aí você fala, gente, não tem jeito. A humanidade já foi. E acho que também, assim, o teatro, a cultura, de uma forma geral, é só você liga o rádio, ou a TV, ou qualquer veículo, e descobre o que mais faz sucesso. Né? Sempre foi assim, sempre teve coisas de qualidades e coisas ruins. Né? Só que hoje parece que o de qualidade diminuiu tanto que você não consegue descobrir onde está. Não é? O que estão escrevendo, o que estão musicando, é muito louco. O mundo não é nem uma questão de ser velho, de ser careta, não, pelo contrário. Eu acho que é muito vazio de tudo, né? Mesmo esses sons, tanto funk,
que é um som bacana, uma batida legal, mas é tudo preenchido de muito preconceito, de muita violência. Não... Nós, atores, a gente tem alguma culpa? A gente não está conseguindo falar com algum setor da sociedade? A gente está, ou não? Isso está acima da gente? Eu acho que aí é uma questão de mercado, porque a gente vive numa sociedade capitalista. É o que vende. Né? Se você pensar que há uns, sei lá, uns 4 anos atrás, se falava assim, você não vê negro na televisão. Então, agora, como todas as empresas precisam de um selo de qualidade, né, para ficar bem no mercado, para vender mais, todos os comerciais têm um negro, mesmo que ele não fale, que ele apareça de fundo. Eu acho isso de uma hipocrisia, porque é só para provar que eles estão participando, né, as empresas estão participando do que é novo no mercado e elas precisam deste selo de qualidade para vender mais produtos. Né? É tudo em função da grana. Se alguém determinar, por exemplo, que teatro é uma coisa maravilhosa e bancar e comprar, aí dá certo. Mas pela educação, pela cultura em si, não vai alterar nada. É só você pensar esses sertanejos que fazem muito sucesso, quando eles abrem a boca para se manifestarem, é um desastre. E eles falam para um grande público, que pensam como eles. Essa gente, elas vão no teatro, se for um stand-up com piadas preconceituosas, elas não vão para ver uma comédia sofisticada, não. Elas vão especificamente naquele stand-up que tem baixaria. E tudo faz muito sucesso, né? São as maiores bilheterias, né? Me corrija se eu estiver errada. É. Mas eu lembro, sei lá, que em São Paulo eu passava por aquele stand-up que fica ali na Augusta, que fazem stand-up, e eu morava ali perto, eram filas, assim, gigantescas, e uma vez eu fui, não conhecia, fui, e eu saí de lá tão angustiada, tão mal, das pessoas rirem de coisas tão... sem falar, assim, de preconceituosas e de mau gosto, sabe? Não tem um senso crítico, acham bonito, aplaudem, porque eu acho que não pensa e concorda. Concorda com o que está sendo dito. Então, é engraçado para quem... É muito cruel isso. Elias, você acha que o teatro ele tem se deixado contaminar de algum modo por essa onda conservadora? Não. Não, eu acho que o teatro, o nosso papel é exatamente o oposto disso. É a gente tentar manter o olhar crítico, né? De tentar buscar a humanidade das coisas, né? De não deixar essa violência, essa ignorância permear tudo. Não porque nós somos especiais, nós somos mais importantes que todos. Não, mas o papel do artista é ele ser o espelho dessa sociedade e escancarar os seus defeitos, as suas qualidades, né? Acho que a gente não pode tomar partido dessa gente. Não pode mesmo. Como artista, não. De jeito nenhum. Isso é contra tudo o que o teatro já foi e por que ele passou a existir, né? Se o teatro ele surgiu a partir do momento que o homem resolveu colocar o Deus na Terra para poder falar com ele,
É esse o papel do artista, né? De não deixar nada inatingível, né? É aquilo, é a nossa realidade que tem que ser mudada, né? Elias, mas você não acha que, por exemplo, os teatros de São Paulo, que são frequentados econômica, né? Eles os atores que fazem teatro nesses teatros não estão com dedos, ou será que eles não estão pensando duas vezes antes de tocar em temas políticos? Será que não há um pé atrás já por parte dos atores e de quem produz esses teatros para esse público elitizado nesse sentido? Olha, Gui, eu acho tudo bem, tá tudo muito politizado, tá dividido. O Bolsonaro tem muitos seguidores. Quanto mais merda ele fala ou faz, mais seguidores ele consegue, o que é assustador. Por incrível que pareça, a gente sabe que alguns artistas apoiam ele, que também é mais assustador ainda. Eu sempre acreditei que toda vez que a arte ela passa a defender uma opinião, ela se torna muito limitada, né? Quando o teatro ele se preocupa com o homem, com as suas contradições, tentando resgatar a sua visão crítica, a sua poesia, falando de suas angústias, medos e da sua realidade, eu acho que me interessa. Quando ele toma uma posição ou para a esquerda ou para a direita, eu acho que fica chato, o discurso fica chato. Sempre achei isso, independente desse momento. Mas eu acredito que hoje a gente não tem mais uma elite que frequenta teatro. A gente tem uma elite que, às vezes, participa de algum evento quando é interessante ou quando é justificável como ostentação. De repente, tem uma grande peça fazendo sucesso, então é importante você ir lá para dizer que eu vi esta peça. Mas essa elite, ela também não frequenta mais, né? Então, o teatro ficou muito dividido. Tem esse teatro experimental, tem o teatro que a gente fala para a classe média, que consome o teatro, que é um público de profissionais liberais, né? Mas não existe mais uma elite, gente sofisticada frequentando teatro, ou a burguesia. Não, a burguesia vai ver teatro na Broadway. Ela nem vê mais na Inglaterra, não. Ela quer ver coisas comerciais. Tudo mudou muito, a sociedade emborreceu muito. Não tem mais tanta gente culta assim no mundo. Não existe mais. Então, esse teatro que a gente faz é um teatro para a classe média, é para professores, psicólogos, alguns médicos, gente que tem uma profissão, né, que vive de uma forma independente desta classe burguesa, porque não tem mais. É tudo gente que rala aí, que batalha a sua sobrevivência, né? Mas se você pega, por exemplo, uma faculdade de medicina, que você vê, às vezes, na televisão, as festas que eles fazem, nunca tem cultura no meio. Todas essas categorias nunca tem um grande evento cultural. Sempre é um sertanejo lá no churrasco falando merda, né? Antigamente, a classe estudantil, ela participava do teatro, ela frequentava o teatro, né? Ela se organizava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você passa na porta do Mackenzie, você passa na porta
da FAAP, você passa na porta da PUC, o pessoal está no bar bebendo, na rua. A FAAP tem teatro, a PUC tem teatro, eles não estão lá no teatro. Eu sei porque fiz peça na PUC, eles não vão. Não adianta, eles não frequentam o teatro. Então, você pega a FAAP, que é um curso, uma faculdade caríssima, né? Também não frequenta o teatro. Só frequenta para ver uma grande estrela, alguma coisa que está na moda. O resto não vai. Você pode fazer promoção, você pode dar desconto, você pode fazer o que quiser, mas eles não vão. É uma coisa que me deixa triste até, o tanto que a gente ainda... O tanto que ainda se tem essa dependência de ter um artista famoso, global, para que a peça tenha um grande público e seja, assim, de sucesso, porque as pessoas vão não para ver a peça de teatro, mas vão para ver o ator. Isso me dá uma angústia. Mas, ó, eu vou te contar uma historinha bem curtinha, horrível. Conta. Há um mês atrás, eu li um texto que eu adorei, que é um pai e um filho. Aí tem um ator amigo meu, que não é conhecido, que disse que queria trabalhar comigo, que eu podia fazer o pai dele e tal, não sei o quê. Eu peguei e dei o texto para ele. Falei, olha, essa peça é legal para a gente fazer. E ele também produz, tal. Aí ele falou, que adorou, ia botar não sei aonde, fez o projeto. Semana passada ele me ligou e falou assim, então, eu pensei em pedir patrocínio não sei aonde, mas aí lá eles precisam de gente famosa. Tudo bem eu colocar o nome de um outro ator aí, que eu estou pensando? Falei, tudo, né? Então, o projeto que era meu, o texto que eu entreguei para ele me tirou, porque eu não sou famoso o suficiente para conseguir um patrocínio. Então, aí, a realidade é essa. Cruel. Mas é o que eu mais ouço. É ainda sobre isso, Elias, que eu fico pensando se as restrições, elas não vêm exatamente por aí, né? Então, olha, eu vou produzir, vamos levantar essa peça, mas esse assunto aqui, ele é bom ser tratado de outra forma, ou a gente dá uma escondida, joga um pouquinho para debaixo do tapete, para que o patrocínio venha. Será que tem também um pouquinho disso? Sempre vai existir. Eu fiz um trabalho com o Niltinho que ele fala dos planos de saúde. Aí alguém falou, vamos tentar o patrocínio na Unimed. Mas aí falou, mas aquele trecho lá que fala dos planos de saúde vai ter que mudar. Então, ou você tenta mudar, ou então não leva o projeto lá. Entendeu? Provavelmente, se o autor tivesse vivo, ele morria. Com certeza. Gui, você tem mais alguma pergunta para fazer para o Elias? Gui, tá mudo. Tá mudo? Desculpa. Eu acho que as que eu tinha, eu fiz, amiga. Você tem mais algo para perguntar? Eu tenho muitas perguntas em outros campos que não só o teatro, não só esse tema sobre a pandemia. Nossa, e agora falando sobre sexo. Ai, adoraria, Elias. Você é
Aliás, Elias, li a sua biografia e adorei. Eu quero seu autógrafo no meu livro, qualquer dia, por favor. Ah, então, mas se eu estiver vivo... Estará, com certeza. Elias, tem muitos anos ainda. Oh, vamos ver. Eu posso fazer uma última pergunta só? É rapidinho. Elias, eu só gostaria de perguntar o seguinte: você acha que o teatro, ele tem por função educar? É possível educar com o teatro, com uma peça de teatro? Ou isso é utópico, isso não existe? As pessoas, elas vão ao teatro já com uma bagagem de sabedoria e saem de lá... não sairiam de lá tão transformadas a ponto de mudarem uma ideia, mudarem uma concepção de mundo. Você acha que é possível? O teatro, ele tem que cumprir essa função educacional ou basta o entretenimento? Não, eu acho que assim, o papel do artista não é esse. Mas no Brasil, como a situação da educação é uma lástima, a gente foi cumprindo um pouco esse papel também, né? De educar. A gente foi fazendo trabalhos didáticos, né? Porque o público é muito despreparado. Enfim, eu acabei o ano passado, eu fiz 40 bibliotecas com o Fernando Pessoa. As pessoas não conseguem desenvolver uma frase. Então, é muito triste. É muito triste. O nosso papel não é esse do educador. É a gente tentar estabelecer um diálogo, né? Através da emoção, através, às vezes, até da consciência, da visão crítica, né? Mas, às vezes, é difícil, porque o cara não está habituado a ir ao teatro, ou o cara, quando vai ao teatro, ele prefere não pensar, ele gosta de ver coisas leves, comédias, para distrair. De tragédia já chega a minha vida. Então, ninguém quer pensar. As pessoas, pensar é uma coisa assustadora para a grande maioria das pessoas. Então, mas o nosso papel não é esse. Queria te agradecer por ter aceitado esse convite. É muito bom te escutar. Tenho uma saudade tão grande das suas aulas. E acho que você é uma pessoa muito generosa. E foi uma generosidade ter aceitado esse convite. Obrigada. Não, não foi não. Foi por prazer. Viu? Muito obrigado, Elias. Muito obrigado. Você é muito generoso mesmo. A gente fica tão feliz de conversar com você. Muito obrigado. Não, você sabe que toda vez que eu falo da escola, eu sempre digo assim, eu conheci muita gente legal lá na escola, né? Porque é uma forma de trocar também, que é maravilhoso, né? Porque, assim, às vezes a sua inquietação também me faz repensar um monte de coisa. É claro, porque eu também fui jovem, eu também fui inquieto. Não que eu não seja. Tem algumas coisas que já estão resolvidas, outras não, mas o fato de eu me sentir inquieto, isso me torna um artista atuante também. Então, por isso que essa troca com vocês é muito bacana, né? Então, esse compromisso que a gente tem, vocês estão aí tentando pensar este momento, tentando ver para onde vamos, qual o caminho que a gente vai ter que seguir, também a inquietação de vocês chega até a mim, né? E aí a gente descobre que o teatro, nesse sentido, ele iguala todos nós, né? E que eu sempre digo, se eu posso fazer, não é porque eu sou especial. Você também pode aí na sua casa, né? Vocês estão fazendo. Não importa o que ou como. O importante é fazer. O importante é não tentar definir nada, nem ter uma opinião formada a respeito disso tudo, porque ainda é muito cedo. Mas de ir descobrindo, né?
Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, o tanto que eu gostei. E como Elias falou, a gente não sabe o que é esse teatro que está sendo feito agora. Nem sei se o termo é esse. A gente não entende, mas mais pra frente, quando isso tudo passar, a gente vai descobrir, né? Então, vamos fazer. Um beijo e até o próximo episódio.